Nós estamos falando aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Gostaríamos de lembrar que essas palestras são gravadas todas as terças-feiras a partir das 19 horas. Hoje o tema é Gozos e Penas Futuras. E quem vai falar para nós sobre esse tema é a nossa companheira Shirley. Boa noite, Shirley. Bom, queridos amigos, é uma alegria grande estar com vocês mais uma vez no dia de hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto de que trata o último capítulo do Livro dos Espíritos, né? Para quem já teve a oportunidade de folhear ou de ler, né? Ou de fazer algumas leituras, né? Esporádicas, esse é um capítulo que está nas últimas páginas, encerrando o Livro dos Espíritos. Quando Kardec, então, faz inúmeras perguntas a respeito da vida futura, né? De quais são as consequências, né, para o espírito, o que ocorre com ele após a morte, né? E é muito interessante, se nós formos analisar a humanidade, ela, desde que o ser humano começou a transitar na Terra, né, com capacidade de ter o pensamento contínuo e de exercitar as suas emoções, sair da fase dos instintos animais, né, para o domínio dos sentimentos. Desde então, o homem, a criatura humana, ela faz sempre esta pergunta, né? Haverá algo mais após a morte, né? E essa interrogação, ela se expressa na história da humanidade, na busca por essa resposta. E a busca por esta resposta está muito relacionado na maneira como a criatura crê em Deus, né? A maneira como ela vê o Criador. Essa relação criatura-criador é que faz com que a criatura busque as respostas de maneiras bastante diferentes. Crer em Deus, acima de tudo, é admitir que existe eternidade, né? Se nós não crermos em Deus com todos os seus atributos e, além da bondade infinita, da justiça suprema, da inteligência suprema, ele também é eterno, né? Se nós cremos em Deus, nós cremos na eternidade. Né? E como somos centelhas divinas, criaturas divinas, nós temos que admitir que se o Criador é eterno, suas criaturas também o são. Né? E a relação que existe entre nós, criaturas, e o Criador vai estabelecer aquilo que nós acreditamos ser a eternidade. E a doutrina espírita e os nossos queridos mentores e todos aqueles espíritos que trabalharam trazendo a doutrina espírita através da comunicação dos espíritos conosco, de mensagens, de verdadeiros compêndios, né, de livros, de orientações, eles nos trouxeram vamos dizer assim, a ideia mais aproximada possível daquilo que é a vida após a morte, né? Se nós queremos saber com detalhes como se dá a vida após a morte, existe um livro que se chama Céu e Inferno, né? Também foi compilado por Kardec,
foram várias mensagens de espíritos já desencarnados falando sobre si mesmo, como ele se sentia, o que ele via no mundo espiritual, quais os sentimentos que vinham no seu coração, na sua intimidade, quais os pensamentos que transitavam na sua mente, né? Então, o céu e o inferno, ele é uma demonstração clara de como funciona, né, a vida após a morte. E essa pergunta a gente sempre faz, né? O que acontece conosco no momento da morte? Qual o tipo de sentimento que nós temos na hora que nós estamos morrendo, deixando o corpo definitivamente, esse corpo que a gente habita? Que tipo de sentimento a gente deve ter nesse momento? E o espírito de verdade, né, que é uma grande equipe que respondia as perguntas de Kardec, né, ele refere que esse sentimento variava muito, mas principalmente se destacavam 3 tipos de sentimentos que são os mais frequentes em nós quando nós estamos morrendo no corpo físico. O primeiro sentimento é de medo, né? E geralmente os espíritos que têm o sentimento de medo são aqueles espíritos que muitas vezes deixaram um lastro de desafetos durante a sua vida, né? Espíritos que não souberam aproveitar de maneira adequada, de maneira proveitosa, né, a sua reencarnação. E viveram muito para si mesmos, e inclusive, se necessário, prejudicando a terceiros para obter o que desejava. Então, ao chegar à morte do corpo físico, o primeiro sentimento para esse tipo de criatura, que são várias, pode ser qualquer um de nós, é medo. Medo daquilo que foi a sua história, né? Medo do que essa história pode representar logo depois que você morrer. Outro grupo de criaturas tem um sentimento no momento da morte de dúvida. Será? Mas será? Será que tem vida depois disso? Será que eu vou sair dessa? Será que eu vou sobreviver a isso? Será que uma parte de mim? Quem é que faz essas perguntas? São os céticos, né? São aqueles que muitas vezes estão muito mais próximos da ciência do que da espiritualidade. Então, o tipo de sentimento, né, que dá o tom para a mente e o coração dessas criaturas no momento da morte é o sentimento da dúvida, da insegurança. Porque são criaturas que muitas vezes nunca creram em Deus, inclusive, né? Então, a morte é um processo muito solitário, né? Quando nós deixamos o corpo físico, nós estamos sozinhos, né? Somente nós e o Criador. Mas aquela criatura que nunca creu em Deus, que nunca acreditou, ela tem uma sensação de solidão muito mais profunda, né? Então, o sentimento de insegurança e de solidão é muito grande para aquele que não conseguiu alimentar a sua fé. E existe o terceiro grupo, que é o grupo das criaturas que conseguiram alimentar a sua fé, que conseguiram ser criaturas interessadas
pela benevolência, interessadas pela humanidade, pela ética, pela tolerância, pela solidariedade. E eu estou dizendo essas virtudes porque não necessariamente interessadas pela religiosidade. Há uma diferença muito grande. Uma coisa é a prática religiosa, para que você tenha o hábito de fazer reflexões acerca da sua espiritualidade. Outra coisa é você praticar as virtudes, é você ser um homem de bem, e que muitas vezes você o consegue ser sem a crença ou a prática religiosa constante. A religiosidade, o trabalho da espiritualidade, ela ajuda aquela criatura que é endurecida, que é agarrada à vida material, aos prazeres materiais. Essas criaturas que são muito ávidas por tudo que a matéria lhe traz, elas precisam muito da religião. Porque a religião ajuda a colocar os limites que muitas vezes essas criaturas têm dificuldade de colocar sozinhas. Ao passo que aquelas que praticam o bem sem olhar a quem, independente da filosofia religiosa, elas não precisam da religião para serem boas e generosas. São criaturas avançadas. Elas já o são naturalmente. Essas criaturas, qual o tipo de sentimento no momento da morte que lhes assomam em sua maioria? O sentimento de esperança. Então, quando você tem fé, quando você crer em Deus e quando você acredita no bem e na humanidade, na bondade, na generosidade humana, quando você está à beira da sua morte, o que te visita é um sentimento de esperança. Esperança por dias melhores. Você acredita em melhores dias. Agora, o sentimento de certeza de que tudo vai ficar bem e que você cumpriu a sua missão, a missão que foi lhe dada, esse sentimento, ele vai tomar os corações dos espíritos missionários evoluídos. Então, a gente lembra aqui Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, com certeza vai ter esse mesmo sentimento. O sentimento do dever cumprido e a certeza que a vida continua após a morte do corpo. Então, são sentimentos que podem permear as criaturas de acordo com o seu estágio evolutivo. Agora, de fato, o que acontece? A primeira coisa que acontece após a morte física é o corte dos laços que prendem o espírito à matéria. Nós temos um laço igual um cordão umbilical. E ele precisa ser cortado, para que a nossa alma ela ganhe liberdade. Ela possa ir aonde quiser ir, ela possa se distanciar daquele corpo físico e que ela não vai sentir aquilo que o corpo físico está sentindo naquele momento.
quando ele entra em decomposição? Como assim? Sim. Se esse laço não é cortado, o espírito sente a reverberação do que acontece com aquele corpo físico que ele habitou por muito tempo e aonde ele ainda se encontra ligado. Por isso, muitas vezes, os suicidas sofrem tanto e por um longo período. Porque esse laço, ele não estava frágil, ele não estava pronto para ser rompido. E ele vai levar mais tempo para conseguir ser rompido. E ele se afastar daquele corpo que ele mesmo promoveu a autodestruição, né? Gerando para ele sofrimentos. Então, a nossa vida espiritual, ela está diretamente ligada à nossa vida mental. Porque quando estamos fora do corpo físico, da matéria, e nós somos espírito, nós ganhamos uma capacidade de atuar no fluido cósmico universal, que é uma energia que transita o universo inteiro e que é a matéria elementar de toda a matéria que nós conhecemos como matéria. É a matéria elementar dos átomos, dos prótons, dos neutrinos, né? Das famosas cordas da física quântica, né? Então, é a matéria elementar, fluido cósmico universal. E a nossa mente tem a capacidade de atuar sobre essa matéria, sobre esse fluido cósmico universal e criar, e colocar e plasmar aquilo que vai saindo da nossa mente. Então, o espírito, ele tem vida mental intensa e essa vida mental atua na matéria cósmica universal, né? Produzindo ali vários efeitos que podem ser benéficos e que podem ser desequilibrantes, dependendo de como está essa vida mental e a natureza do pensamento que você está emitindo. Portanto, o que nos acontece depois está muito relacionado ao que nós somos em pensamento. O nosso hálito mental, né? Diz André Luiz que nós temos um hálito mental que nos define como consciência cósmica. Então, além da nossa vida mental, todos os nossos atos diante das leis divinas, eles precisam ser reajustados. As leis divinas, elas são a expressão da vontade de Deus em qualquer ponto do universo. A vontade divina, ela se expressa através de leis universais. E essas leis universais têm um único objetivo: manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio energético do pensamento, das emoções. Então, toda vez que eu estou tendo uma atitude, estou agindo contrário ao que determina as leis divinas, eu estou trazendo desequilíbrio para o sistema. E esse desequilíbrio, ele vai repercutir com consequências que nós nomeamos de sofrimento,
mas que do ponto de vista espiritual são momentos pedagógicos. Porque as consequências desses desequilíbrios vão gerar várias situações que vão conduzir a consciência que os criou a repensar, a refazer o caminho, a recompor as atitudes e a ser uma nova criatura. Então é pedagógico. O sofrimento que nós damos e nomeamos de sofrimento nada mais é que pedagogia divina, agindo segundo as leis que nós simplesmente desobedecemos, né? E as sensações após a morte do corpo físico, como que o espírito as vivencia? Quando nós estamos no corpo físico, nós temos canais neurosensoriais. A audição, o tato, o paladar, né? Ou gustação, a visão, o olfato. Então, nós temos os canais neurosensoriais que levam as sensações do ambiente para a nossa mente. Mas quando nós estamos fora do corpo, a mente ela não está localizada no cérebro. Portanto, ela se expande em todo o perispírito. E todo o perispírito, que é o corpo do espírito, ele consegue ter a capacidade de captar todas as sensações de uma vez só. E não de forma localizada, mas de forma generalizada. Então, o espírito, ele percebe os estímulos ambientais de uma maneira não localizada e de uma maneira mais intensa que dentro do corpo físico, que é amortecido pelos condutos da matéria. Quando o espírito está fora da matéria, ele não tem esse amortecimento das emoções, das sensações. Então, as emoções, elas tendem a ser mais intensas. As alegrias são mais profundas. As tristezas também. As melancolias. A paz interior, ela é muito mais intensa, mas o ódio e o rancor também. Portanto, segundo os espíritos, nós não temos palavras muito adequadas em nosso vocabulário para representar de uma forma bem definida aquilo que são os sentimentos, as emoções e as criações mentais do mundo espiritual. E isso é tão verdade que André Luiz, nos livros psicografados por Chico, inúmeras vezes ele tem dificuldade de narrar o que ele vê através da psicografia para a gente entender o que ele está vendo. Ele às vezes tenta descrever as coisas, mas ele não consegue. Ele às vezes apenas aproxima com as imagens que nós já conhecemos aquilo que ele está visualizando, né? Quando ele narra em Nosso Lar o Aeróbus, alguém já lembra de Nosso Lar? Lá ele vai falar do aeróbus, né? Que é uma espécie de... seria um trem, um metrô, uma coisa assim, né? Um vagão, um ônibus, né? Que carrega espíritos de faixas vibratórias superiores para inferiores, às vezes até a Terra, né? As faixas vibratórias da Terra, e também o contrário. E aí, lá no livro, ele tenta nos explicar
o que é, mas ele sente dificuldade de explicar. Por quê? Aqui na Terra, né, nós ainda não temos nada parecido, né? Agora nós já até temos, né? Porque nosso lar já tem, um bom tempo que foi psicografado, né? Mas agora nós já temos aí os famosos Skybus, né? Lá no Canadá. Skytrain, quer dizer, aqueles que andam nas alturas, nos trens, os trilhos são todos elevados, né? Mas assim, na época não havia isso, né? Não havia essas modernidades que temos hoje, que na verdade são verdadeiras cópias daquilo que já existe no mundo espiritual, né? Então, aquela dificuldade para encontrar palavras, para encontrar a explicação de como funciona o mundo espiritual. E a gente sempre pergunta, mas como que fica a criatura que sempre foi boa, né? Que procurou sair aqui da terra, uma criatura melhor do que quando aqui chegou nesse corpo físico, que procurou aproveitar o seu tempo e se dedicando no exercício do amor em todos os setores da vida, servindo ao bem, respeitando, sendo ético, sendo honesto, né? Sendo pacífico ou pacificador. Né? Ora, qual a sensação que esse espírito tem quando chegar a sua morte e do outro lado da vida? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Né? Será que existe um céu? Como é que é esse céu que nós aprendemos durante tanto tempo, né, na religião cristã, né, de falar do céu? E, na verdade, o que os espíritos nos dizem, que a felicidade dos bons espíritos está em conhecer todas as coisas, em não ter ódio nem ciúme, não ter cobiça, não ter inveja, não ter ambição, não experimentar as necessidades materiais e as angústias, as preocupações da vida material, né? No mundo espiritual, ninguém está preocupado em ganhar dinheiro, né? Em alimentar o seu corpo, porque a vida toda é plena na energia, e a energia está disponível em qualquer lugar que você estiver, né? A satisfação da vida espiritual, ela é proporcional ao grau de elevação espiritual que a criatura apresenta, né? E não há nenhuma contemplação eterna. Então, quem acha que vai sair do mundo atribulado para ficar no céu, né? Tocando harpa, né? Cantando música, e às vezes voando daqui para ali, né, que é o anjinho, isso não acontece não, pessoal. Lá nós temos muito trabalho. A felicidade do bom espírito, do anjo guardião, da criatura que está elevada, em condições de ajudar, a felicidade dela está em servir, em ajudar ao progresso dos outros espíritos. Agora pensem bem, pensem comigo aqui. Não é o que nos move aqui também, não? Pensem comigo aqui. Quando a gente trabalha, né? Inicialmente a gente trabalha para a gente mesmo, certo? Para a sobrevivência. Mas daqui a pouco, nós temos às vezes um cachorrinho, um pet que depende da gente, ou temos um papai e a mamãe que nós estamos cuidando, ou temos os nossos filhos, e nós começamos a trabalhar e a gerar recursos que não são exclusivamente para nós. Quantos de nós, né, trabalhamos e geramos recursos que não são utilizados só por nós, que nós
temos o prazer de dividir e de compartilhar, né? Que nós nos sentimos gratos de poder estender aquele recurso a um filho, né? A um parente mais necessitado, às vezes a um cachorrinho, ao gatinho que você tem na sua casa, né? Que você tem como algo que lhe é caro, né? Então, nós passamos a nossa vida aqui na Terra e nós percebemos o quanto é bom ser útil, o quanto é bom poder ajudar, colaborar em um momento que nós somos chamados e temos condição de colaborar. Não é bom demais? E é isso, gente, que nós continuamos a fazer no mundo espiritual. E o que nos dá prazer. Se nos dá prazer aqui na Terra, nos dá prazer fora do corpo do mesmo jeito e com muito mais intensidade. Então, quem já morreu não está de bracinhos cruzados, não. Quem já morreu e já adquiriu consciência da sua necessidade de progredir, de melhorar, e que já percebeu o quanto é bom servir e ser útil, e está com as manguinhas arregaçadas e trabalhando sem parar para o bem da humanidade. E para o bem da humanidade, não só no mundo material, mas também no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, além dessa felicidade de servir, desse prazer de ser útil, existe também a infelicidade. Aqueles que passam para o outro lado da vida e começam a sofrer. E o que é o sofrimento no mundo espiritual? É o inferno com fogo, caldeirão, o diabo e o, né, cutucano, assim, tortura? Não. Não existe, depois da morte, o inferno como local específico onde a pessoa má vai para lá. Não existe isso. O inferno no mundo espiritual, ele consiste de sofrimento moral. Que tipo de sofrimento moral? Quanto mais a criatura é agarrada aos prazeres materiais e às necessidades materiais e alimenta isso com muita força, mais ela sofre quando deixa o corpo físico. Porque ela vai continuar com as mesmas necessidades, sentindo as mesmas necessidades e não podendo satisfazê-las. E daí deriva o grande sofrimento espiritual para essas criaturas, onde ele quer a satisfação dos prazeres materiais, mas não alcança. E muitas vezes, onde nessa situação ele começa a sentir raiva de não poder desfrutar, ódio de quem desfruta. Muitas vezes alimenta uma ira por causa disso, um desgosto, um ciúme, né? Um desespero de ver outras criaturas desfrutando daquilo que ele não consegue mais. E muitas vezes, em função desses sentimentos desequilibrantes, eles começam a influenciar, a atuar sobre os espíritos, tanto fora do corpo físico, influência espiritual dentro do mundo espiritual, como influência espiritual com o espírito no corpo físico, encarnado. E aí somos nós encarnados constantemente assediados por estas mentes desequilibradas que estão em sofrimento no plano espiritual, dado o agarramento e a necessidade que elas criaram para si mesmas dos prazeres da matéria. Então, como elas não conseguem se satisfazer, não têm corpo físico para isso, elas se aproximam, entram em sintonia
com criaturas que já têm o corpo físico, para conduzi-las a praticar os excessos das quais elas sentem necessidade, e elas vão se gratificando, vão obtendo, né, prazeres com aquela energia emanada por aquele corpo que não pertence a elas, mas pertence a outra criatura ao qual ela está influenciando. É assim que muitas criaturas nos levam a vícios materiais como o álcool, o tabaco, a droga. Certamente nós podemos ter certeza absoluta que toda vez que nós estamos nos excedendo e que nós estamos usufruindo, né, de algo que nos prejudica a nível material, né, nós não estamos sozinhos. Alguém está compartilhando aquele momento conosco. Está aproveitando esse momento para satisfazer com a nossa energia aquilo que eles gostariam de estar fazendo, né? Então, existe a influência dos espíritos após a morte, sim, né? A morte não nos livra desta influência. Só que quando o espírito desencarna, a tentação da matéria, né? Pelo fato dele estar fora da matéria, aquela tentação da matéria, ela não está tão presente para esse espírito, visto que ele já não está mais no corpo físico, né? Com isso, a atuação desses espíritos em sofrimento sobre aqueles que já estão no mundo espiritual é menor do que sobre aqueles que estão no mundo material, porque esses que estão no mundo material, eles são mais suscetíveis e mais frágeis a serem influenciados a cometer os excessos, porque os excessos estão disponíveis, né? Eles estão encarnados e estão mais fáceis e disponíveis. Entretanto, esses espíritos que estão em desequilíbrio, eles sofrem muito, né? E eles sofrem por quê? Eles sofrem por N situações. Alguns sofrem porque eles têm uma visão incessante na sua casa mental dos males que eles cometeram. Então, se alguém cometeu um assassinato, se alguém cometeu uma agressão grave, que pode ter resultado em consequências muito sérias para outra criatura, como, por exemplo, torná-la deficiente física, né? O espírito, ele fica revivenciando o momento da agressão, o momento do crime, de forma quase ininterrupta. Toda hora a imagem vem, toda hora a imagem vem, lembrando a ele o erro que ele cometeu, né? E os espíritos sofrem muito com isso. Outros, eles sofrem por desgostos, né? Porque na vida espiritual, quando muitas vezes eles retornam à Terra, eles presenciam, né, fatos, acontecimentos familiares que os deixam decepcionados, né, tristes, né, e muitas vezes ficam desgostosos com o que vem. Outros espíritos, eles sofrem pelo medo e às vezes são perseguidos no mundo espiritual por aqueles outros a quem eles fizeram mal, que já desencarnaram, né?
Então, eles são perseguidos no mundo espiritual por eles, né? Muitas vezes eles têm sofrimento pela vergonha, pela dúvida, né? Pelo isolamento social em que viveram, né? E principalmente pela separação. A separação dos seres que lhes são caros, né? Então, toda vez que... E o Sérgio sempre está falando da morte aqui para nós, né? Do velório, né? Ele tem um estudo muito interessante sobre isso. Sempre que nós estamos nos despedindo de um ente querido e que estamos chorando copiosamente, sendo exagerados na tristeza, exagerados na dor, né? Contaminando o ambiente, tornando o ambiente pesado, muito dolorido, né? Isso faz bem para quem morreu? Nenhum. Nenhum. Isso deixa quem morreu, a alma que está partindo, muito mais pesarosa de ter que ir, com muito mais dificuldade de se separar, né, do seu corpo físico. Isso atrapalha, né? A morte, na verdade, levanta um véu. O espírito, depois que morre, ele tem acesso a toda a sua vida passada, as vidas que já teve, até o ponto em que a lembrança vai fazer bem ao progresso. Se tem uma lembrança lá do passado que vai me deixar pior do que eu já estou, essa lembrança não vem no psiquismo. Não é permitido. Eu preciso estar em condições de receber as lembranças. Porque a recordação do passado, das vidas anteriores, ela precisa ser, como todo sofrimento, pedagógica. Então, o espírito que morre, ele compreende o futuro, ele entende a eternidade. O que é a eternidade, finalmente? Agora eu entendo o que é a eternidade. E perceba a necessidade de reencarnar. Por quê? O sofrimento dos que estão ainda fracos em amar, eles têm o auxílio daquelas almas que já estão fortes em amar, né? São capazes de amar intensamente e de se dedicar, né? Então, essas criaturas que já avançaram na sua capacidade de amar, já entendem o sofrimento como um momento pedagógico e não apenas como dor. E ao verem o sofrimento, eles se compadecem, mas eles entendem a necessidade do espírito passar por aquele momento e que ele é transitório. Nenhum sofrimento é eterno. Nenhum. Nenhum espírito é mau eternamente. Nenhum. Tá? Então, os evoluídos, eles não sofrem como a gente muitas vezes sofre com as dores, né? Daqueles que estão desequilibrados, porque sabem que trata-se de condições transitórias, mas necessárias ao adiantamento moral dessas criaturas, né? E o mais importante, que ao morrer, nós temos que entender que nós estamos recomeçando a gravitação para a unidade divina, porque esse é o destino de cada um de nós. Então, por que nós vivemos? E por que nós nascemos? E por que tornamos a morrer e a nascer e a morrer? Porque através das várias vidas que temos aqui, nós aprendemos. E por que precisamos aprender? Porque ao nos tornarmos mais conhecedores, mais sábios e mais amorosos, nós estaremos mais próximos do nosso Pai, do Senhor dos mundos, né? Então, a união das almas, né? A união das almas é que é a verdadeira felicidade.
é o bem maior, que vai assegurar essa sorte futura. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui, né, o estudo de hoje, sugerindo, quem tiver o Livro dos Espíritos, dá uma lida das penas e gozos futuros, no último capítulo, porque tem isso e muito mais, né, do que nós falamos, para vocês se inteirarem lá. Eu agradeço o coração de cada um, a atenção, a vibração, né, e o compartilhamento aí desses conhecimentos. Então, uma boa noite a todos.